Olá, hoje eu quero falar com você sobre a importância do roteiro para os seus vídeos. Você já parou para pensar nisso? Você prepara o seu roteiro? De que forma você prepara o seu roteiro? Sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O roteiro é fundamental para o bom andamento de qualquer vídeo. Se você tem outras pessoas na sua equipe, ele é mais importante ainda. O roteiro irá nortear o caminho correto, quais as imagens vão ser utilizadas, como vão ser valorizadas essas imagens na edição e o que é necessário para complementar todas as informações que você vai dizer nesse vídeo. O roteiro não precisa ser grande, detalhado, cinematográfico, nada disso. Uma lista por tópicos e observações sobre o momento da concepção da ideia do vídeo muitas vezes já é o suficiente para isso. Não arrisque fazer somente um roteiro mental. Quer saber mais sobre esse assunto? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar 3 formas de se fazer roteiros. Roteiro, na verdade, é traçar uma rota, sabendo exatamente o caminho onde quer chegar. E é mais fácil chegar ao sucesso quando a gente tem essa rota. Quer motivos para fazer roteiro? Esquecer a rota. Já pensou que desastre? Manter o foco e o objetivo. Se a gente não tem a concentração, a gente se perde no meio do processo. Clareza da mensagem. Se a gente também não tem tudo definido, poxa vida, é muito fácil a gente lembrar de outros aspectos e tentar incrementar a informação, só que no final das contas, em vez de ajudar, atrapalhar o resultado final. Planejar imagens e cenários complementares. Se você precisar de outras imagens para incluir na sua mensagem do vídeo, é importante que tudo isso seja definido antes de começar a gravar. E é claro, se houver algum imprevisto, se você tiver uma rota muito corretinha de como vai ser o seu vídeo, é mais fácil de você resolver este problema. Você vai aí dar uma rebolada, improvisar e vai conseguir recuperar o fio da meada e não vai perder o foco do seu vídeo, que é o mais importante. Bom, o vídeo de improviso só quem faz sabe como é difícil. Então é bom não arriscar. Fale e faça mais com menos, no caso dos vídeos com a cobertura de imagens. Em vez de você descrever alguma situação, determine de repente as imagens que podem ser utilizadas para cobrir. Assim o vídeo fica mais dinâmico, interessante e curto. Afinal de contas, ninguém tem tempo a perder. Quer um exemplo? Vamos supor. Eu estava lá na cidade X com um pôr do sol incrível, com pessoas passando no meio do campo, cavalos ao fundo. Quando você descreve essa situação, você perde muito tempo. E essa narração muitas vezes não é interessante para vídeos que a gente tem como objetivo ensinar você a fazer, que são os vídeos para redes sociais. Então, em vez de você narrar um ambiente, você pode colocar a imagem desse ambiente, desse local, desse objeto, do que você estiver falando no vídeo. Aí você vai poupar muitas palavras e, é claro, o tempo do seu espectador. Mas antes de você definir essas imagens de apoio, você precisa fazer uma pergunta muito importante para si mesmo, para a sua equipe, pensar no objetivo total do seu vídeo. É mesmo necessário você colocar essas narrações, essas imagens? Isso é muito importante você ter em mente ao executar um vídeo, ao incluir conteúdos longos e também ao fazer listas e listas para o seu roteiro, esses tópicos que eu te ensinei a fazer, que nós vamos falar com um pouco mais de detalhes na sequência. Você tem que pensar se isso tem interesse público, se os seus seguidores têm interesse nisso. Caso haja alguma dúvida, repense, porque é para eles que você tem que gravar. Não adianta nada você fazer um vídeo que só é interessante para você. A sua audiência tem que querer receber essas informações. Então, quando você for definir um tema para o seu vídeo ou para a inclusão de conteúdos longos de alguma maneira, você tem que pensar no seu público, você tem que fazer o roteiro. Você não pode sobrepor a sua vontade aos interesses do seu público, porque é ele quem vai determinar o sucesso do seu canal, do seu Instagram, seja lá do que for. Então você precisa escrever, trocar com o seu público, saber sempre, questionar sempre se a informação é realmente relevante
e aí sim, se for, você coloca em prática a gravação do seu vídeo. Se você ficou comigo até agora, eu acredito que você queira saber das 3 formas de se executar roteiro, certo? Então, antes de te dizer essa coisa tão importante, essa informação tão relevante, eu te convido a se inscrever no meu YouTube e, é claro, ativar o sininho de notificações. Também se inscreva no Instagram do Foco na Mídia. Sempre, todos os dias tem informação bacana e relevante para te ajudar a destravar e gravar vídeos incríveis. Bom, no meu ponto de vista, no meu método de Destrave e Grave, eu ensino 3 maneiras de se fazer roteiro. Eu acredito que são as maneiras mais comuns e até intuitivas, talvez você já tenha feito pelo menos alguma delas. A primeira é o roteiro mental. Você pensa naquilo que você quer dizer, você imagina uma sequência perfeita dessas informações e aí você vem gravar. O que acontece? Na nossa mente, o roteiro geralmente é perfeito, é impecável, mas quando a gente põe a mão na massa, muitas vezes não dá muito certo, né? A gente imagina uma cena perfeita, mas na hora de executar, alguma coisa sai do normal, sai do previsto, a nossa mente nos prega peças, então é um pouquinho mais complicado do que parece. O que fazer? Na minha opinião, fugir do roteiro mental. Ele ajuda muito, mas para quem tem muita experiência diante das câmeras. Esse roteiro que eu tô falando com vocês nesse momento, ele é parcialmente mental. Tá? Uma parte importante, ela tá roteirizada bonitinho, mas a maior parte dele é mental. Mas eu tenho quase 20 anos em frente às câmeras, né, gente? Então, acho que a gente pode pensar, de repente, deixar o roteiro mental para um segundo momento. O segundo tipo de roteiro é o roteiro ipsis literis, o roteiro escrito em detalhes, em total riqueza de detalhes. Quando você coloca todas as palavras, todas as vírgulas, tudo, absolutamente todas as palavras, você tem 2 maneiras de executar esse roteiro. A primeira é decorando. Se você tiver uma ótima memória, se você tiver aí uma bela veia para ser ator, atriz e tudo mais, você pode executar esse tipo de roteiro? Claro que pode, desde que não fique mecânico. Quando a gente erra 2, 3, 4 vezes, a coisa tende a ficar um pouco mais mecânica. Então toma esse cuidado para não perder essa espontaneidade da conversa, porque senão isso pode atrapalhar o andamento do seu vídeo. A outra forma é você ler em um teleprompter, mas se você não tem essa intimidade com o teleprompter, a coisa pode ficar um tanto mecânica, porque você não está acostumado com isso. Entendeu? Fiz, é claro, uma simulação parecendo um político iniciante, tá? Destreinado, não são todos os políticos, mas é um estereótipo, né? Quando a gente faz esse tipo de leitura, muita gente fala, ai, parece um político, vote em mim. Sabe? Não faça isso com você, porque se você tiver esse carisma zero quando você for gravar vídeos, porque você não sabe utilizar a ferramenta de forma correta, você, em vez de se conectar, você vai repelir a sua audiência. Então preste bastante atenção e, se possível, se você não tiver uma bela desenvoltura em frente das câmeras, a ponto da pessoa do outro lado não saber se você está lendo ou não, fuja do teleprompter. Se especialize para depois você começar a gravar vídeos nesse formato. E o último tipo de roteiro é o roteiro por tópicos. Você pensa numa ordem lógica, coloca bonitinho, começo, meio e fim, tópico por tópico, item por item que você quer abordar no seu vídeo e grava. Aí você grava, dá uma pausa, dá uma olhadinha pro roteiro, volta e segue firme, forte e feliz. Como você já vai ter treinado antes de gravar, muitas vezes a gente grava com o roteiro por tópicos pertinho da gente sem precisar consultar. Porque a gente que escreveu, a gente treinou, então deu uma memorizada legal. Muitas vezes você não precisa consultar, o que é muito bacana. Então, a minha opinião é, comece com o roteiro mental, mas por via das dúvidas, experimente os 3 e depois você vem aqui me dizer qual funcionou melhor para você. Combinado? Gostou desse vídeo? Então marca aí um amigo que você se preocupa e você quer que tenha uma ótima desenvoltura diante das câmeras. Beijo pra você e até o próximo vídeo.